amigos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento de reflexão do Prosebem. E vamos agradecer a Jesus que nos possibilita estarmos juntos para mais um estudo sobre o Evangelho de João. Que os nossos guias e mentores fiquem conosco e que possamos ter um bom entendimento do que será estudado hoje. A bibliografia dessa reflexão é essa que eu vou falar agora. O Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra Dias. O Consolador, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O livro Emmanuel, que tem o mesmo nome do espírito que ditou, que é Emmanuel, psicografia Chico Xavier. O Evangelho de João, interpretado e comentado, de Haroldo Dutra Dias. O Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho de João, de Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Psicografia Chico Xavier e Valdo Vieira. Como falei na minha primeira participação, no momento de reflexão, faço parte do NEP Bezerra de Menezes, juntamente com 8 colegas, e estamos estudando o Evangelho de João. E traremos para vocês as reflexões de um versículo, ou de uma perícope, ou de um capítulo desse Evangelho, a depender da escolha de cada um dos participantes. O NEP Bezerra de Menezes, ele tem 2 anos, né, que iniciamos o estudo, e esse estudo ele é online e ao vivo, todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h. E hoje reflexionaremos sobre o capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vou ler esses versículos de 1 a 4. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. No livro O Consolador, pergunta 261. No princípio era o Verbo. Como devemos entender esta afirmativa do texto sagrado? A resposta de Emmanuel. O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. E completando essa resposta de Emmanuel, no livro psicografado por Chico Xavier, no capítulo 2, chamado A Ascendência do Evangelho, ele nos diz que nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João no seu Evangelho. No princípio era o Verbo. Então Jesus, cuja perfeição se perde na noite imprescritível das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrestre. Isso é o que Emmanuel coloca nesse capítulo que eu falei. E ele, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador os quantos colaboraram na tarefa de elaboração geológica do planeta,
e na disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a compreensão pode abranger. Então, isso aí foram as palavras de Emmanuel sobre Jesus e sobre esses capítulos, né, que eu falei, de 1 a 4 de João. Então, vamos trocar isso em miúdos, né? Vamos ver o que foi que Emmanuel quis dizer. Ele quis nos esclarecer que Jesus, sendo um espírito puro da categoria dos Cristos, foi escolhido por Deus para a formação do planeta Terra, desde quando, segundo Emmanuel, o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar até os dias de hoje, e como afirmou Jesus, até o final dos tempos, ele estaria conosco. E na Revista Espírita, de fevereiro de 1878, os espíritos esclarecem a Allan Kardec que, chegados ao mais alto grau da hierarquia dos espíritos puros, estão os Cristos, que são os agentes executores da vontade divina. Logo, eles são o Verbo. Jesus é o Cristo de Deus na Terra, e cada planeta tem seu Cristo. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica o papel dos Cristos no sentido da criação e os denomina de co-criadores em plano maior, que operam suas ações de acordo com os desígnios do Pai Maior, Deus. Essas inteligências divinas são agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível, o que leva Jesus a afirmar: eu e o Pai somos um. Essa afirmativa de Jesus levou algumas religiões a proclamarem que Jesus é Deus. Mas não foi o que Jesus quis dizer, mas sim nos mostra que ele, Jesus, é o executor da vontade divina e que recebe e cumpre as ordens dadas pelo Pai. Então, como diz Haroldo Dutra, no seu livro O Evangelho de João, abre aspas para Haroldo Dutra, sintetizando, esses seres, os Cristos, que ocupam o mais alto grau da hierarquia dos espíritos puros, são chamados de arcanjos ou devas, e na tradição hindu eles eram os deuses. Portanto, essas inteligências que executam a vontade de Deus e que estão em comunhão com Deus, tornam-se inteligências divinas por estarem envolvidas pela divindade de Deus. Da mesma forma que ensolarado é alguém que foi envolvido pelo sol, mas não é o sol. Ou molhado é alguém que foi envolvido pela água e não se torna água por causa disso. Entenderam qual é a diferença? Então, Haroldo Dutra ele continua. Nesse sentido, trazer os elementos da doutrina espírita para a interpretação desse primeiro versículo do Evangelho de João amplia a nossa visão, possibilitando-nos perceber que o Verbo de Deus não é uma coluna de ar em movimento, tampouco uma onda sonora. A palavra não é apenas a propagação da massa de ar. O verbo a que se refere o primeiro versículo do Evangelho de João são inteligências divinas a executarem a vontade do Altíssimo no universo infinito. Na língua original do Evangelho de João, que é o grego, a tradução de verbo é logos, que possui vários significados, entre eles inteligência, razão. É nesse sentido que Jesus é o logos, a inteligência que organiza, que executa
a vontade divina. Deus estabelece leis universais que vigoram no universo infinito, e Jesus, em total sintonia com os desígnios do Pai, age em conformidade com essa lei, a lei divina, no seu aspecto natural, na física, na química, na biologia, na matemática e etc. E no seu aspecto moral, justiça, amor e caridade. Em vista disso, é que Jesus é o Logos do planeta Terra. Então, com essas explicações que nos ensina a doutrina espírita, fica mais fácil entendermos os 4 primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de João. E Haroldo Dutra, no livro O Evangelho de João, interpretado e comentado, simplifica bastante para nós. Então, vamos lá. O primeiro versículo, versículo 1. No princípio havia o Verbo. Isto quer dizer que, no princípio da formação terrestre, estava o Logos, estava o Verbo, havia o Cristo, o co-criador, em plano maior. O outro versículo, e o verbo estava junto de Deus, e o co-criador estava junto de Deus, pois Jesus já havia alcançado a comunhão com Deus. E o Verbo era Deus, e o co-criador, em nome de Deus, no caso, Jesus Cristo, que atua conjuntamente com a comunidade dos Cristos do Sistema Solar, pois que atuam de modo coletivo, em Pleiades, jamais de forma isolada. Agora, o segundo versículo. Ele estava, no princípio, junto de Deus. João reitera a ideia para ressaltar que, na formação do planeta terrestre, Jesus não o fez isoladamente, sem a assistência de Deus, mas sob a direção do Criador. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada que se encontra feito se faria. Ou seja, Jesus foi o instrumento da vontade de Deus. O quarto versículo. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Nesse versículo, há 2 acepções de vida, no sentido biológico e no aspecto moral. Aquela de sentido transcendente, que diz respeito à qualidade das experiências acumuladas. Jesus é um compêndio de experiência perene. Suas palavras, sentimentos e condutas são de vida eterna. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. E Kardec comenta assim a resposta dos espíritos: Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que se pode aspirar na Terra. Assim, dessa maneira, eu concluo essas reflexões dizendo que Jesus, a luz do mundo, que na sua sabedoria não permitiu que ela resplandecesse, essa luz, que ela resplandecesse completamente, porque ofuscaria os seres humanos daquela época em que encarnou na Terra. Mas que, através da doutrina espírita, passamos a conhecê-lo em todo o seu esplendor, pois através do Evangelho Redivivo, somos convidados a vivenciá-lo através da prática da caridade, do amor ao próximo, na vivência do perdão, pois só assim consolidaremos em nós as lições imorredoras do Cristo. Que Jesus, meus amigos, nos abençoe,
derramando sobre nós a sua paz e a sua luz. Deus conosco, hoje e sempre. Até a próxima oportunidade.